multidão dos que crerão, era só o coração. Capítulo 17. Atos, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 30. Na reunião anterior, nós compartilhamos com mais detalhes até o verso 29. Então vamos reler o verso 30, a partir do verso 30 do capítulo 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Numa primeira parte do nosso compartilhar nessa noite, eu gostaria de concluir o que nós iniciamos na reunião anterior e não completamos. E se o Senhor assim nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 18 e compartilhar alguma coisa sobre a igreja em Corinto, o próximo passo do apóstolo Paulo nessa segunda viagem apostólica, deixando Atenas, onde nós estamos agora nesse texto, e passando para Corinto no capítulo 18, se você observar aí na sua Bíblia. Na reunião anterior, nós procuramos mostrar aos irmãos a riqueza desta palavra que Paulo pregou àqueles atenienses no Areópago. Já contamos alguns detalhes para os irmãos, que o Espírito Santo então conduziu o apóstolo Paulo àquele tempo no Areópago de uma maneira maravilhosamente soberana, porque ele estava ali, na verdade, aguardando aqueles outros dois companheiros, Silas e Timóteo. Não propriamente aguardando em Atenas, mas aguardando o encontro com eles que aconteceria em Corinto, na próxima cidade. Mas então vimos que enquanto Paulo passeava por aquela cidade, diz o texto, Atos 17, a partir do verso 16, já vimos na reunião anterior, aí diz que Paulo se agitava no seu espírito, em face daquela idolatria naquela cidade. E então, nós já compartilhamos detalhes sobre esse assunto, o Senhor o permitiu falar de uma maneira muito especial, aquela nata da filosofia da época, da cultura, da intelectualidade daquela época, dentro do Areópago em Atenas, uma cidade reconhecida pela sua vida intelectual. E de que maneira preciosa o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele prega a simples palavra de Deus. É certo que existe muita profundidade no que Paulo falou aqui. O seu sermão, como nós falamos, ele foi bem geral. E por isso nós tomamos itens dessa maravilhosa mensagem e procuramos trazer para situações específicas ou fazermos aplicações. Porque Paulo falou de uma maneira muito ampla, muito geral, muito genericamente, quando pregou então essa mensagem. Mas ele não concluiu genericamente. Embora ele tenha abordado de muitas maneiras verdades em geral, genéricas, ele concluiu de forma muito específica, como nós acabamos de ler hoje, verso 30 e 31. E apenas para citar o que falamos na reunião anterior, nós falamos que dos versos 24, veja aí, por favor, novamente na sua Bíblia, nos versos 24 e 25, quando ele realmente inicia sua pregação a respeito desse Deus que por ele era tão conhecido, diante daquela contemplação, segundo o verso 23, daquele altar que havia entre os atenienses com aquela inscrição, ao Deus desconhecido, né? Então ele inicia o verso 24 dizendo esse, ou final do 23, esse que vocês adoram sem conhecer, vejam a loucura disso, adoram sem conhecer, isso é uma impossibilidade, né? Isso é uma ignorância. Então Paulo diz, o que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele, não aquilo, mas aquele, um Deus pessoal, aquele que eu vos anuncio. Então, versículo 24 e 25, como nós falamos, o foco nesses dois versos, o apóstolo Paulo vai mostrar que Deus se relaciona com o seu universo, e nós vimos isso de uma maneira também muito clara. Ele não apenas é aquele que criou,
mas Ele é aquele que possui. Ele logo diz aí no verso 24 que Ele é Senhor. Primeiro Ele diz Ele fez, no início do verso 24, Criador. Depois Ele diz Ele é Senhor, ainda no verso 24, veja aí. Então Ele criou, Ele mantém, ou Ele possui, melhor, primeiro, e por último Ele mantém. No versículo 25, então nós também já compartilhamos, diz que Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, porque Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A todos, independente se creem ou não creem nele, não é? Então Ele criou, Ele possui, porque é Senhor, e Ele mantém. Também já vimos isso. Depois passamos para a próxima sessão, verso 26 até verso 29. 4 versículos de uma preciosa sessão também, uma segunda sessão no seu sermão. O que Paulo fez aqui? Pela unção do Espírito Santo. Agora ele sai do universo em geral, no verso 24 e 25, e entra para a humanidade em particular. Então os 2 primeiros versos, 24 e 25, todo o universo. Nos 4 próximos versos, 26 a 29, ele fala sobre a humanidade. Veja como ele começa. De um só fez. Então, se no verso 24 ele diz o Deus que fez o mundo, o universo em geral, no verso 26 ele diz de um só homem fez toda a raça humana. Então você vê que ele parte do universo para a humanidade. E vai dizer que, não vamos entrar nos detalhes porque já compartilhamos, de Deus todo homem criado obtém 3 coisas, ele coloca aí, preciosas: vida, função e pessoalidade. Foi aí que terminamos na reunião anterior. Vida, porque veja o que ele diz no verso 28, pois nele, o quê? Vivemos, todos, não são aqueles que creem não, todo ser criado vive dele, porque ele é o autor da vida, não é? Então nele vivemos, toda a humanidade, toda a vida criada recebe dele vida. Segundo, nos movemos, função e existimos, pessoalidade. Que coisa preciosa isso. Nós somos pessoa porque Deus é pessoa. Nós temos espírito humano porque isso é semelhante a Deus. Nós temos alma humana porque isso é semelhante a Deus. Deus tem mente, Deus tem vontade, Deus tem afeições. Por isso nós temos alma humana, não é? E nós temos corpo humano porque nós somos criados à imagem de um protótipo celestial. Que protótipo é esse? A pessoa do Filho de Deus. Quando ele se fez carne, ele assumiu natureza humana. Por quê? Porque o homem, primeiro homem criado, ele foi criado de acordo com esse protótipo divino. Nós somos assim como somos, esse corpo humano, porque esse é o protótipo do Verbo de Deus, o Filho eterno. Quando ele assumiu então a humanidade, ele assumiu esse ser que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Os irmãos já pensaram nisso? Ele não assumiu o corpo de anjo. Ele não assumiu o corpo, é claro, de nenhum outro ser criado, em nenhuma esfera da criação, animal, vegetal. O nosso Senhor assumiu o corpo humano, porque o homem, não os anjos, o homem é quem foi criado à sua imagem. Gênesis 1. Conforme a sua própria semelhança. Que coisa preciosa. Por isso, irmãos, não há dignidade maior na criação de Deus do que o homem. Não é? E quando nós vemos isso, como a palavra de Deus, o Novo Testamento se abre para nós. Quando nós vemos, por exemplo, dentre tantos textos, Romanos 8, onde ele diz que aqueles que ele predestinou, ele criou segundo um protótipo, o homem criado se extraviou em pecado, ele providenciou redenção, porque isso já estava lá nos seus decretos soberanos, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e Pedro diz que o sangue dele foi conhecido antes da fundação do mundo, não é? Então nosso Senhor providenciou, nosso Deus providenciou redenção através do Verbo encarnado, e nós fomos reconduzidos ao propósito original de Deus. Aos que predestinou, a este chamou. Aos que chamou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes glorificou. Porque só Deus é glória. Então glorificar significa trazer o homem à intenção original. Qual a intenção original? Glória. A glória de Cristo, não é? Então, quão precioso tem sido nesses últimos tempos esse assunto para nós, não é? O Senhor, de muitas maneiras, tem chamado nossa atenção para isso.
Ele não nos chamou apenas para perdoar nossos pecados, nos livrar do inferno, nos justificar. Ele nos chamou para sermos participantes da glória do unigênito Filho de Deus, que se tornou primogênito entre muitos irmãos, porque foi o grão de trigo que caiu em terra, morreu e produziu muito fruto, né? Grande chamamento. Mas aqui, irmão, ele abordou a verdade de forma geral primeiro. Então ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos, todo ser criado. E nós falamos que isso inclui, inclusive, os demônios. Eles não têm nenhuma parte na redenção, nunca terão. Nunca habitarão na glória da face de Deus, nunca. Estão condenados, mas ainda assim são seres criados e devem a sua existência a Deus. Porque Deus é o único que cria, porque Ele é o único incriado. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é incriado, ele não deriva a vida de ninguém. Ele tem uma vida autônoma, livre, autossustentada. Ele é um Deus que vive de si, por si e para si. E tudo que ele fez quando criou, ele fez motivado por si mesmo. Segundo a mensagem de Paulo, ele é um Deus que não tem necessidades. Porque quem tem necessidade é incompleto. Não é? Ele é um Deus que não tem necessidade, nada pode ser acrescentado a Ele. Ele é absolutamente perfeito e autônomo. Então, como nós falamos na reunião anterior, por que Ele criou? Ele não criou porque Ele precisa de mim ou precisa de você, irmão. Ele criou porque Ele quer repartir com seres criados, inteligentes, criados à sua imagem. Ele quer repartir algo da sua glória, da sua beleza, da sua suficiência. Ele não é Deus que precisa. Por isso que coisa horrível é nós fazermos qualquer tipo de barganha com Deus. Ele não pode ser mais enriquecido do que Ele é. Ele não pode receber mais glória do que Ele já tem. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele poderia fazer tudo sozinho. Então, quando Ele determinou o seu propósito em Cristo Jesus, o que Ele fez? Ele se autolimitou. Que autolimitação mais preciosa é essa? Ele determinou que o que Ele iria fazer, e que inclui todo o universo, Ele iria fazer através do homem. Então Ele criou o homem e colocou aquele primeiro homem lá, dando essa incumbência para ele. Você está aí para guardar esse jardim, além de administrá-lo, para guardá-lo, para ser um representante meu, um embaixador meu aí. Mas esse embaixador se tornou um pobre escravo. Ele perdeu o alvo, ele pecou. Então, quando o nosso Senhor providencia a redenção através do Verbo encarnado, Ele nos traz ao propósito original de Deus. Então é claro, fica tão claro que o desejo de Deus não é perdoar pecados, não é nos justificar, é nos trazer ao propósito original de Deus. E o propósito original de Deus é sermos participantes da sua glória. Isso inclui reino e domínio. Irmão, quando você lê o livro de Hebreus, isso não te impacta? Logo no iniciozinho, no capítulo 2, o autor de Hebreus diz assim: não foi a anjos que Ele sujeitou o mundo que há de vir, mas alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. No entanto, o fizeste por um pouco de tempo, menor que os anjos, mas de glória, veja lá, glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre, não sob, mas sobre as obras das suas mãos. Mas o que aconteceu? O homem se colocou sobre, não é? E através dele toda a criação foi sujeita à vaidade. Romanos 8. Mas então Hebreus continua assim: ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem que Deus criou como seu representante, porque ele se tornou um escravo. Mas aí o livro de Hebreus continua: vemos todavia aquele que, tendo sido feito por um pouco de tempo menor que os anjos, Jesus, aquele que venceu, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus Ele provasse a morte por todo homem. Esse é o texto de Hebreus capítulo 2. Então, irmãos, que riqueza nós sabermos que nós fomos chamados não para ser perdoados, justificados ou livrados do inferno. Isso faz parte. Mas nós fomos chamados para ser participantes da glória de Cristo, de modo muito particular e especial. Não apenas nele movemos, nele existimos, mas nele estamos e ele em nós. Então, quando chegamos no versículo 30, o que nós vemos? A última fase do sermão de Paulo. Agora nós vamos entrar num ponto aqui tremendo. Quando ele conclui seu sermão, ele não é nada geral, ele é muito específico.
E agora ele diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Irmãos, o que é a verdade do Evangelho? Que coisa preciosa! Como o apóstolo Paulo se coloca diante daqueles homens, como nós falamos, a nata intelectual e filosófica da época, prega o Evangelho com toda essa ousadia que os irmãos veem nesse texto, ainda coloca todos aqueles filósofos ao mesmo tempo no barco da ignorância, e diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância deles, mas também não passa por cima, mas Ele ordena, veja a ousadia de Paulo, Ele ordena que todos, em toda parte, se arrependam, porque essa vã filosofia vai levá-los ao nada, mas Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar. Então olha onde ele chega, nada geral, muito específico. Ele está dizendo: vocês filósofos perdidos nas suas vãs racionalizações, Ele estabeleceu um dia em que Ele há de julgar, e vocês vão comparecer diante dEle, porque todos comparecerão diante dEle. Está estabelecido o dia em que Ele há de julgar. Versículo 30, não é? Ele ordena, final do verso 30, que todos, em toda parte, se arrependam, muda de mente. Se você não vê Deus assim, se você não vê a criação de Deus, se você não vê a humanidade, se não vê de forma mais específica ainda a redenção, não é? O valor do sacrifício de Cristo, ele vai tocar aqui na ressurreição logo em seguida. Então, usando as minhas palavras, Paulo está dizendo para aqueles filósofos assim: se vocês não viram ainda que esse politeísmo, esse paganismo que vocês vivem é uma ilusão, é uma mentira, que só há um Deus, que é o Criador, e esse Deus fez o homem, e esse homem vai prestar contas a Ele, porque foi criado por Ele. Se vocês não veem, então Deus não leva em conta o tempo da ignorância de vocês, mas Ele ordena que vocês mudem de mente. É o sentido da palavra arrependimento. Mudem de mente dessa filosofia vazia, porque Ele determinou um dia em que Ele há, verso 31, de julgar o mundo. E agora nós vamos ser bem cautelosos aqui, porque essa expressão é muito rica. A preposição no grego original não é com. Ela pode ser traduzida como com, porque em alguns lugares tem este sentido. A preposição é em. Então, se você usar o em aqui, como ele está no original, nós temos uma visão muito mais clara e muito preciosa. 2 vezes é usado esse em. Tanto aqui, julgar o mundo em justiça, tá certo? Esse é o sentido. Como continua o texto? Acho que a maioria das versões aqui dizem por meio de um varão, não é? Também não é por meio de, a mesma preposição usada de novo, o mesmo em. Então o versículo fica assim: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo em justiça, e o em tem sentido dentro de. Por isso é uma expressão muito mais rica. Em, não é com justiça, é dentro de justiça, em justiça. E não é através ou por meio de um varão, é em um varão. E o em fala muito mais do que o por meio de. Os irmãos concordam? Sabe por quê? Quando o em é usado aqui, irmão, conclusão: o Senhor Jesus Cristo é a vara de medida de Deus. A vara medida, a vara padrão. Ele é a vara padrão. Os irmãos compreendem? Porque Ele é o varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Quem é o varão que foi aprovado em todas as coisas? Hein? O verbo que se fez carne. E foi provado e foi aprovado. Foi tentado e foi aprovado, como diz o livro de Hebreus, não é? Então Ele é o varão medida. Ele é o metro final de Deus. E diante desse metro, todos nós seremos colocados. Irmão, não há nenhuma chance para nós. Zero para nós todos. Não tem nenhuma chance. Só tem uma chance de nós sermos aprovados. Primeiro, se nós estivermos nele. E essa é a maravilhosa verdade do Evangelho. É que nós estávamos em Adão. E agora pela redenção, porque nós cremos no Senhor Jesus pela graça, nós estamos onde? Nós estamos em. Olha como o em é precioso. Nós estamos dentro do varão medida, do varão padrão de Deus. Nós estamos em. Agora vamos ser mais cuidadosos ainda aqui. Não apenas esse juízo é posicional, esse juízo também é disposicional. Então isso significa que todos aqueles que estão em Cristo e foram redimidos, também comparecerão perante o tribunal de Cristo, como diz 2 Coríntios capítulo 5, não é?
Todos nós, a família de Deus. E qual será a medida aplicada a nós naquele tribunal? A medida do varão medida, que é o Senhor Jesus. Para quê? Para que então se determine com clareza quais são aqueles que andaram com Ele, obedientes à luz que tiveram. Não é questão de quantidade de luz, é questão de obediência à luz que cada um teve. Isso é muito importante. Não é questão de quantidade de talentos que se recebeu, mas fidelidade nos talentos que recebeu. Então a questão não é quantidade de luz, mas é fidelidade à luz. Então, quando estivermos perante o tribunal de Cristo, nós estamos livres da condenação eterna, porque nós estamos em Cristo. Mas há algo mais. Esses que já são família de Deus também serão medidos pelo varão padrão, Cristo. Quanto do caráter agora, do caráter de Cristo está formado em nós? Porque uma coisa é ter natureza, outra coisa é ter caráter. Um filhinho, bebê, quando nasce numa família, ele tem a natureza do pai e da mãe, não tem? Ele é filho biológico do pai e da mãe, se é, então ele tem a natureza biológica do pai e da mãe, ele é filho. Ele não pode ser desfilhado. Pode? Alguém pode ser desfilhado? Não. Mas ele pode ser deserdado. Ele pode ter a natureza da família, porque ele é filho, ele nasceu ali. Mas ele pode não ter o caráter da família. Você vê a diferença entre natureza e caráter? E sabe como que o Espírito Santo forma caráter? Caráter é igual a natureza mais disciplina. Quando nós estamos submetidos à disciplina do Espírito Santo, ao trabalho da cruz, à ação da palavra de Deus, então natureza mais disciplina é igual a caráter. E o caráter padrão, o caráter medida pelo qual nós seremos medidos é o caráter de Cristo. Qual é a intenção de Deus para nós hoje, que já somos família de Deus? Que sejamos semelhantes ao seu Filho, contemplando como por espelho a glória do Senhor, o varão padrão, a glória dele, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Está vendo, varão padrão? Na sua própria imagem. E quem que faz isso? O Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Quer abrir esse texto, por favor? E olhar de novo? Eu acho que nós já lemos esse versículo centenas de vezes aqui entre nós. Centenas. Se não milhares. Nesses mais de 20 anos. Mas olha esse versículo com atenção. Veja esse maravilhoso trabalho desse varão padrão através do Espírito Santo. 2 Coríntios 3. Todo esse capítulo é muito precioso. Ele diz que nós não somos como aqueles do tempo de Moisés que têm véu sobre os olhos e não podem ver com clareza. Ele diz aí no verso 17, olha só o que ele diz: quando algum deles se converte ao Senhor, o que acontece? O véu lhe é retirado, né? E todos nós com o rosto descoberto, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho. Por que por espelho? Porque nós ainda não temos as condições necessárias para vermos o nosso Senhor face a face. Então nós estamos contemplando como por espelho a glória do Senhor. Está vendo glória aí de novo? A glória do varão medida, a glória do varão padrão. Por que ele é varão padrão? Porque foi provado e aprovado, obediente até a morte, e morte de cruz. Porque quanto mais ele apertado era, irmãos, naquela prensa de azeite de Deus, mais da sua vida fluía adoração e obediência. Quanto mais espremido ele era, provado em todas as coisas, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Esse é o varão padrão. Então, contemplando a sua glória, somos transformados de glória em glória. E você já sabe muito bem que a ideia do texto aí é progressiva, é de um degrau ou grau de glória a outro grau de glória maior. E o que é um grau de glória menor para outro grau de glória maior? É o quanto de Cristo está sendo formado em nós. Formado. Não é o quanto você conhece dele. Porque conhecer muita gente conhece. Os demônios conhecem. Tiago diz que os demônios sabem que Deus é um só. Eles creem e eles até estremecem, sabendo que o dia deles está tão próximo. O dia definitivo do juízo deles. Não é? Isso não é vantagem nenhuma. Crer em Deus e saber que Jesus se encarnou, veio nessa terra e fez o que fez. Isso não leva ninguém a nada. Nós precisamos de um conhecimento salvador do Senhor Jesus.
um conhecimento regenerador, um conhecimento que gerou arrependimento, um conhecimento de uma pessoa ao qual meu coração se rendeu, se entregou. Ele é minha vida, não é? Esse é um conhecimento salvífico de Cristo, e não um conhecimento informativo de Cristo, intelectual de Cristo. Porque tem muitos cantores aí cantando sobre Cristo. Uma mulher aí do nosso país, há uns anos atrás, ela foi entrevistada dizendo que tinha se convertido. É moda no nosso país hoje ser evangélico, dá status, né? Então essa cantora disse que tinha se convertido. E agora ela estava fazendo tudo o que ela fazia anteriormente. Só que agora, segundo ela fazia para Jesus, em nome de Jesus. Inclusive, em alguns recintos mais fechados, ela fazia apresentações de nudez. Mas agora ela fazia como evangélica. Será que isso é salvação? Isso é regeneração? Isso é nascer de novo? Isso é conhecer o Senhor Jesus? Ou é ter informação sobre Ele? Então, irmãos, quando Paulo diz: Ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo em justiça, em um varão que destinou, e preste atenção aí, mais uma palavra interessante, acreditou. Cuidado com essa palavra aí, porque essa palavra não é creu, não. Acreditou aí é deu crédito. Sabe o que significa? E essa palavra é usada aí no comércio, não é? O que você é acreditar algo? É você bater um carimbo de válido, não é? Aquilo foi acreditado. Então você bateu o carimbo de válido, de correto, adequado, idôneo, não é? Então essa é a palavra aqui. Esse varão, Senhor Jesus, ele foi acreditado. Deus o Pai, o Deus Santo, 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 pôde bater esse carimbo sobre ele. Acreditou diante de todos. Veja como continua o versículo. Qual é a prova da acreditação do Senhor Jesus? Veja que lindo como termina esse verso. Qual é? A ressurreição. Que coisa maravilhosa, irmãos. Porque se o Senhor Jesus tivesse pecado, ele não poderia ressuscitar. Porque o salário do pecado é a morte. Sabe por que nenhum homem pôde vencer a morte? Espiritualmente falando. Alguns foram ressuscitados lá no Velho Testamento, não foram? Morreram de novo. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? E Lázaro morreu de novo, não é? Porque ressurreição, espiritualmente falando, para uma vida incorruptível, imortal, só é possível quando o pecado está ausente. Tudo aquilo que o pecado toca, a morte tem direito de reter. Você já pensou nisso? Tudo aquilo que é tocado pelo pecado, a morte tem direito de reter. Volte comigo, por favor, no livro de Atos. Nós já estudamos isso, mas a nossa memória é fraca. Precisamos relembrar. Atos capítulo 2. Veja a beleza desse texto. Atos 2. Olha quando Pedro começa a pregar a primeira mensagem no Pentecostes. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, um homem que nasceu ali em Nazaré num tempo determinado. Ele é homem, porque o verbo se fez carne, não é? Que maravilha, Jesus o Nazareno, um varão, olha aí de novo, um varão o quê? Aprovado, por quem? Por mim? Por você? Por Deus. Será que precisa de alguma outra aprovação? Pelo Deus que é santo, santo, santo. Varão aprovado por Deus diante de vós, ou como testemunho a vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E este Jesus Nazareno foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, como já começamos compartilhando. O Verbo eterno, Cordeiro, conhecido com efeito antes ou desde a fundação do mundo, né? Então ele foi entregue pelo desígnio e pela presciência de Deus, e vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões, as ânsias, palavra aqui, ânsia, grilhões, amarras, da morte. Por quê? Porque era impossível. Que palavra, irmão? Não era possível que ele fosse retido por ela.
Não era possível. Sabe por que não era possível? Porque ele não tinha pecado. A morte não tem direito de reter aquele que não tem pecado. Então, quando ele entra na morte, ele cria um problema grande para a morte. Assim como Jonas criou para o ventre daquele grande peixe. O peixe ficou enjoado 3 dias até vomitar Jonas na praia. Lembra que o Senhor Jesus falou que o sinal de Jonas era o sinal que ele daria àquela geração incrédula? Quando o Senhor Jesus entrou na morte, ele provocou uma congestão na morte. Porque entrou na morte aquele que não tem nada a ver com a morte. Entrou na morte aquele que não tem pecado. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. Então ele entra na morte e ele destrói a morte. Você lembra o que Paulo diz em Timóteo? Abra lá comigo agora, 1 Timóteo. Veja as palavras de Paulo ali. 2 Timóteo capítulo 1. Veja que texto esse. 2 Timóteo 1, versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, na presciência de Deus, mas manifestada agora. O que é manifestada agora? Encarnação. O Verbo se fez carne. Manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não apenas destruiu a morte. Irmão, a morte para nós não é nada. Aliás, essa é uma frase limitada. Nós cristãos temos que dizer assim: a morte para nós é mensageira de uma maior bem-aventurança. Eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É o que Paulo diz em Filipenses. Então a morte para nós não é neutra, não. Ela é mais do que isso. Ela é uma mensageira de maior bem-aventurança, porque nós somos dele. Ele destruiu a morte. Destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Dá para se envergonhar desse Evangelho, irmão? Por isso que Paulo encoraja Timóteo lá no verso 8, olha aí logo em cima: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Nós precisamos ter vergonha de filosofias, né? De arrazoamentos humanos, de intelectualidades, mas nunca do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, Romanos 1, porque ele é, o que ele é? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não é? Então ele determinou um dia que vai julgar em justiça, através desse varão acreditado por ele, esse varão que ele colocou o seu selo de aprovado. Como? Por quê? Por que meio? Ressuscitando dentre os mortos. Por isso Colossenses diz que ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E por isso 1 Coríntios 15 diz que ele é primícia daqueles que dormem. E quando o Senhor Jesus então se manifestar a segunda vez, o que vai acontecer com aqueles que pertencem a Ele e o aguardam com esse maranata nos seus corações? Vem, Senhor Jesus. Tragada será a morte pela vitória. O que é mortal será revestido de imortalidade, e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Graças a Deus, irmão. Nossa vida é tão pequena, não é? Tão crua, tão breve diante desse propósito eterno. E nós devíamos tanto orar ao Espírito de Deus que abra nossos olhos para vermos melhor essas coisas, para que nós possamos viver cheios de esperança, de vida, por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Seremos o testemunho daquela irmã, como é narrada na história da igreja, tão impressionante, tão frágil no seu físico. Ela foi julgada lá. O seu único crime é amar o Senhor Jesus. E durante o período da perseguição, no início da história da igreja primitiva, segundo século, essa irmã foi julgada e foi condenada à arena para ser executada. Então, o seu executor era um jovem soldado romano. Então, quando chegou a hora de degolar essa irmã, que estava ali colocada em pé na arena, para ser um espetáculo público lá, para aqueles observadores, então esse jovem ainda, executor, chegou diante dessa irmã e colocou a espada no seu pescoço. Então ela olhou bem firme nos olhos dele e diz assim: faça o que você tem que fazer. Eu quero rapidamente ver o meu Senhor. Então aquele jovem foi abaixando a sua espada, não conseguia de alguma maneira fazer aquilo. Então ela tomou assim
pegou aquela ponta da espada e colocou de novo no pescoço dela e disse: faça o que você tem que fazer, porque eu preciso encontrar o meu Senhor. Irmão, será que nós temos visto e vivido o Evangelho com toda a sua realidade? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, quando Paulo coloca essa nota a respeito da ressurreição do Senhor, essa é a nota com que ele conclui seu sermão. Irmãos, ela é uma nota muito incômoda. Você já percebeu aqui no texto? Olha o que aconteceu quando Paulo falou sobre a ressurreição. Olha lá. Diz o capítulo 17 assim, verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição, de filosofia está muito bem, né? Mas de ressurreição é problema falar. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. Que interessante, né? Porque este é o assunto central, focal. Tudo mais é vão, irmão. É falatório, é verborragia. O que importa é vencer a morte. O que importa é a ressurreição dos mortos, não é? Então o Senhor, nosso Deus, quando coloca o seu aval na pessoa do Filho, ressuscitando dos mortos, a vitória está completa. Para aqueles então que creem nele, essa participação na vitória é segura. Para aqueles que não creem nele, serão julgados segundo as suas obras. Então, foi assim que Paulo concluiu esse precioso sermão. Vamos um passo mais agora, entrando pelo capítulo 18. Guarde então para você meditar um pouco mais diante do Senhor essas duas referências aí a respeito desse em. Ele vai julgar todo o mundo, creia ou não creia, nele, nesse varão, e ele vai julgar a sua casa com a mesma medida. Quem sabe para a gente concluir esse pensamento aí, passar para o capítulo 18, alguma coisa pelo menos hoje, queria que você olhasse 1 Pedro 4,17. Abra esse versículo, por favor. Você também já conhece esse verso. Vamos relembrá-lo. 1 Pedro 4,17. Veja o que diz. Muito claro. Pedro diz assim: a ocasião de começar o quê? O juízo. Começar por onde? Pela casa de Deus. Qual é o varão medida, o varão padrão pelo qual Deus está e irá julgar a sua casa? Cristo. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós esse juízo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então você vê que esse varão medida não é apenas um varão medida para o mundo, mas ele é um varão medida para a igreja. Então qual é a nossa necessidade? Mais fidelidade à luz que temos recebido, para que mais e mais de Cristo seja formado em nós. Formado. Nos ocupe o ser, para que vivamos por meio dele, para que a nossa mente seja adequada à mente dele, nossa vontade adequada à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, nossas afeições adequadas às afeições dele, tudo em nós adequado a ele. Esse é o desejo e a intenção de Deus. Então, vamos concluir por aqui esse assunto. Capítulo 18, agora eu queria ler alguns versos com os irmãos, no resto de tempo que temos de estudo nessa noite. Atos capítulo 18. Paulo dá mais um passo na sua viagem. Agora ele vai para Corinto, capital dessa província chamada Acaia. Ele passa por Atenas e agora vai para Corinto, a capital então dessa província. Vamos ler os 4 primeiros versos. Depois disso, Paulo saiu então de Atenas. Deixou Paulo Atenas e partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio, o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e trabalhavam, pois a profissão deles era fazer tendas. O único versículo na Bíblia que nos mostra qual era a ocupação secular de Paulo. Ele era um fabricante de tendas. Porque naquele tempo, em todas as escolas rabínicas, onde Paulo foi instruído como judeu, aos pés de Gamaliel, além de ser instruído na lei, eles eram instruídos no ofício. Fazia parte da educação rabínica. Eles tinham que aprender algo com o qual pudessem
sobreviver. Então Paulo aprendeu a fazer tendas aos pés de Gamaliel também. Então ele encontrou esses dois aí. Áquila era um judeu, possivelmente Priscila, sua mulher, fosse uma romana, uma mulher da nobreza de Roma, e eles passaram a morar juntos e fabricar tendas, até o verso 3. E todos os sábados, e só nos sábados, ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ele tinha que trabalhar a semana inteira e pregava no domingo, lá nos sábados, melhor, lá nas sinagogas, né? Até que no versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, onde foram deixados lá por Paulo, Timóteo em Tessalônica e Silas em Bereia, eles se encontraram com Paulo ali em Corinto, e veja o verso 5. Então Paulo se entregou totalmente à palavra. Então agora ele deixou de fabricar tendas e pôde se entregar totalmente à palavra. Se você entrar em detalhes aqui, não vamos fazer, vou só te dar a informação. Silas e Timóteo trazem para Paulo uma oferta dos filipenses. Quando ele escreve aos filipenses, ele agradece especificamente essa oferta, que veio através das mãos de Silas e Timóteo. Então ele pôde deixar o seu trabalho secular e passar a pregar todos os dias, como diz aí no versículo 5. Opondo-se eles, esses judeus, e blasfemando, palavra forte aqui, muitas ocasiões, essa não é a primeira, quando Paulo anunciava nas sinagogas que Jesus é o Cristo, é o Messias que os judeus esperavam, quando Paulo anunciava que ele é Jesus, o Nazareno, eles blasfemavam. Sabe o que significa? Eles diziam assim: não cremos nisso. Esse teu Jesus, esse Jesus é anátema, é a palavra que eles usavam. E anátema significa maldito, amaldiçoado. Jesus é anátema, é maldito. Então, a tradução aqui desse termo na nossa versão diz blasfemavam. Significa que consideravam Jesus um impostor, um maldito. Então você vê que quando eles fizeram isso, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Paulo sempre pregava na sinagoga até esse ponto. Quando eles blasfemavam a respeito de Jesus, então ele dava o assunto por encerrado. Isso retirava daquele contato com os judeus e se punha num contato amplo, pleno com os gentios. Agora veja o verso 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a qual era contígua à sinagoga. Que coisa interessante, até irônica, não é? Paulo deixou de pregar na casa de cá, foi pregar no vizinho, não é? Porque os de cá blasfemaram contra Jesus, então ele foi para a casa do vizinho, que era o Tício Justo, que era um da sinagoga, mas que havia crido no Senhor Jesus. Então aí está o lugar onde a igreja em Corinto nasceu, na casa de Tício Justo, esse homem. Olha o verso 9, mais uma verdade maravilhosa e também de certa forma irônica, vamos dizer assim. Crispo, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor. O principal da sinagoga creu no Senhor. Mais um mencionado aí, dentre os primeiros da igreja em Corinto. Ela foi maravilhosamente estabelecida, né? Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu, detalhe importante, em nenhuma outra cidade durante sua viagem missionária. Se você ler Atos 19 logo à frente, você vai ver que Paulo ficou 2 anos em Éfeso, mas isso é uma outra situação. Ele não estava viajando, ele estava ensinando naquela escola chamada Escola de Tirano, ficou ali 2 anos. Mas em viagem, Paulo nunca ficou um tempo maior em nenhuma outra cidade como ele ficou em Corinto. Veja quanto tempo Paulo ficou com os coríntios, irmão. 1 ano e 6 meses. Imaginem isso. Isso é uma longa estada, não é? E ele estava viajando. Corinto era apenas uma parada. E ele parou ali 1 ano e 6 meses. Não é à toa quando ele escreve para os coríntios, ele fala assim: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E não vos falta nenhum dom. Paulo gastou tempo com aqueles irmãos, investiu naqueles irmãos. Qual o resultado depois que Paulo se ausentou deles e manda aquelas cartas?
1 Coríntios 3 diz assim: eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Porque eles tinham duas coisas juntas: bastante entendimento, uma boa visão, todo conhecimento, como Paulo fala, e toda carne. E, irmão, a carne anda junto com o dom, com o conhecimento. Deus não toca no dom, Deus toca na carne. Mas quando nós não permitimos que os tratos de Deus toquem a nossa vida carnal, a vida da carne, sabe o que isso acontece? Nós corrompemos o dom, como uma água passando por um cano enferrujado. Se tem muita ferrugem no cano, a culpa não é da água, a culpa é do cano. A água é pura, a revelação é límpida, a visão é correta, mas ela carrega muita impureza do próprio cano, do próprio veículo. Então Paulo falou: esses são vocês. Vocês são carnais, como canos enferrujados, misturados. Vocês têm palavra, conhecimento, visão, dom, mas muita carne. Não é? Eles tinham imoralidade entre eles, eles se embebedavam no partir do pão, eles disputavam quem tinha melhor dom espiritual, eles não se amavam, eles eram cheios de rixa, estavam divididos entre si: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Muita carnalidade e mundanismo naquela igreja, na qual Paulo gastou 1 ano e 6 meses junto deles. Então você vê, irmão, que a questão não é visão, a questão não é palavra, a questão não é conhecimento, mas a questão é o quanto permitimos o trabalho da cruz na nossa vida da alma. O quanto nós permitimos que o Espírito Santo entre como um escovão dentro do cano da nossa vida e limpe a ferrugem pelo lado de dentro. Porque nosso Deus não coloca verniz pelo lado de fora. Ele não é pintor. Verniz não dura, não resiste à intempérie, não é? O Espírito Santo faz um trabalho dentro do cano e não invernizando o cano por fora. A religião que tenta invernizar o cano, o Espírito Santo nunca. Ele trabalha dentro do cano, não é? Então, que lição importante nós temos dessa Assembleia de Corinto. Não importa a quantidade de visão, de palavra, de conhecimento, de dom que nós temos. Importa o quanto o trabalho da cruz está operando sobre a vida da nossa alma, a vida da carne. Então, esse é um princípio muito importante aqui. Para terminar, nosso tempo está chegando no fim. Queria que os irmãos vissem os primeiros versos e observassem algo também precioso aí. Os arranjos providenciais da bondade do Senhor. Olha que quando no capítulo 18, logo no início, Paulo deixa Atenas e vai para Corinto, ele encontra um certo judeu que é o Áquila, natural do Ponto, uma outra província aí, romana, diz recentemente chegado da Itália. Se você lê a história, há um historiador, se não me engano, se chama Suetônio. Ele diz que quando esse assunto do imperador Cláudio ter mandado que todos os judeus deixassem Roma, muito interessante esse historiador, porque ele não é um irmão, ele é um pagão, Suetônio. Ele diz que o motivo foi Christus, é assim que ele coloca, Christus, muito interessante. Porque muito provavelmente, irmãos, aqueles judeus que foram adorar em Jerusalém no dia do Pentecostes e viram então a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120, e depois Pedro pregou o evangelho e mais 3.000 converteram, e depois mais 5.000, entre eles, se você ler Atos 2, você vai ver que havia romanos. É só você olhar lá no capítulo 2. Romanos, muitos romanos. Então eles foram lá adorar em Jerusalém por causa do Pentecostes, receberam o evangelho lá, possivelmente muitos creram no Senhor e depois de algum tempo voltaram para a sua cidade, voltaram para Roma. E foram esses que deram início à igreja em Roma, que Paulo nem conheceu. Quando ele escreve a carta para os romanos, ele diz que ele não conhecia aqueles irmãos, que aquela igreja não foi estabelecida por Paulo, mas por irmãos que nós não conhecemos. Possivelmente Áquila seja um deles, porque Áquila era um morador de Roma, assim como Priscila, sua mulher. Quando você lê Romanos 16, você vai ver que havia uma igreja que se reunia na casa deles, em Roma. Em Roma. Romanos 16. Então, quando esse imperador Cláudio dá esse decreto, o motivo, como eu estava dizendo, foi Christus, segundo a narrativa desse historiador, esse Suetônio. Agora, muito interessante você pensar sobre isso. Como o motivo foi Christus? Com toda certeza, irmãos, o motivo daquele decreto de Cláudio, o imperador, mandando que os judeus todos fossem embora, porque ele não podia fazer, ele não sabia fazer distinção, o que é um judeu, o que é um cristão, para ele é tudo a mesma coisa, seitas, não é? Então ele despejou aqueles judeus de lá, porque muitos, muito provavelmente, haviam crido e estavam testemunhando o nome de Cristo.
E o testemunho do nome de Cristo, dentro de contextos judaicos, gera todo um problema. Como nós estamos acabando de ver aqui Paulo na sinagoga, não é? Ouvindo que Jesus é anátema, é reprovado. Então, quando aquele distúrbio foi gerado em Roma, o imperador Cláudio se aborreceu com aquilo. Ele falou: vocês vão todos embora aqui da cidade, não quero saber de problema. Não é? E despejou os judeus de Roma. Então, Áquila e Priscila foram despejados de Roma. Eles tiveram que sair de lá por ordem do imperador. E foram para onde? Para Corinto. Podiam ter ido para muito lugar. Áquila tinha nascido no Ponto. Por que ele não voltou lá para o Ponto? Por que ele foi para Corinto? Porque o Senhor iria providenciar um encontro. Um encontro que durou a vida toda de Paulo. Um encontro maravilhoso. Entre Áquila, sua mulher Priscila e Paulo. Há 5 menções deles no Velho Testamento nas cartas de Paulo. Paulo amava esse casal. Em Romanos 16, Paulo chega a dizer assim: esses dois, por amor de mim, eles colocaram a sua cabeça a prêmio. Romanos 16, se você quiser consultar lá, versos 3 a 5. Lá diz que eles enfrentaram a morte por amor a Paulo. Então essa foi a relação que o Senhor criou aqui em Corinto. Ele havia recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, como já lemos aí. E no versículo 3, você vai ver que Paulo se agrega a eles. Maravilhoso relacionamento, obra dos arranjos de Deus. Irmão, quanto nós precisamos reconhecer isso, apreciar isso, adorar o Senhor por isso. Ele faz isso. Ele não apenas nos coloca como um aglomerado de pessoas que professam uma fé, mas Ele nos tornou irmãos uns dos outros. Esses dois se tornaram hospedeiros de Paulo. De alguma maneira eles encorajavam Paulo. O companheirismo deles foi notório para Paulo, como eu citei em Romanos 16, os versos de 3 a 5. Então o Espírito Santo selecionou esse casal para se aproximar de Paulo e viver uma relação duradoura, até quando Paulo foi decapitado, durante o império de outro agora, Nero. Não é? Então os arranjos delicados da providência de Deus. Que coisa importante é vermos isso. Isso aqui não é fortuito, não é circunstancial, não é ocasional. São os arranjos da bondade de Deus. Essa nota é importante nós não deixarmos escapar aqui. Até o versículo 4, então. Irmão, esse foi o início da igreja dos Coríntios. Para concluir, diria então para os irmãos o seguinte: quando nós lemos a Epístola aos Coríntios, todas duas, nós ficamos muito impressionados em que esses irmãos não tenham progredido, dado o investimento do Espírito Santo através de Paulo na vida deles, aquele 1 ano e meio. Nós ficamos muito impressionados de vermos tanto mundanismo e carnalidade na vida daqueles que tinham tanto conhecimento, como ele diz na sua primeira carta, e enriquecidos em Cristo Jesus. Então nós não podemos passar por esse texto de Atos 18, Paulo em Corinto, sem vermos que, quando o Espírito Santo planta uma fundação, o desejo dele é que haja uma superestrutura sobre aquela fundação. Nós podemos ter uma boa fundação, mas uma superestrutura bem complicada, frágil. Então o desejo do Senhor é que, sobre boas fundações, nós tenhamos uma boa superestrutura. Sabe como essa superestrutura é produzida? O trabalho do Espírito Santo, através da cruz, eliminando o homem velho de nossas vidas. A vida carnal, a vida do ego. Não há nenhum progresso em função de dom, conhecimento, palavra ou sabedoria. Nós precisamos de tudo isso, junto com um trato sério a respeito da vida da carne. Então o Senhor nos ajude a considerar isso, irmãos, para que nós possamos receber essa exortação da parte do Senhor, cada um de nós para nós mesmos. O Senhor deseja ver em nós progresso. Nós reconhecemos que o Senhor tem nos dado dele mesmo, em graça e em bondade. Ele mesmo nos habilita para que sejamos fiéis. O que resta a nós é buscarmos uma vida de relação muito mais estreita com ele mesmo, próxima, como ramos da videira, para que então sejamos habilitados a avançar, a progredir e não caiamos em nenhum tipo de soberba ou orgulho espiritual, como a igreja de Laodiceia, né? Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos encoraje. Saibamos também que assim como ele fez com Paulo, providenciando esse maravilhoso casal, esse é seu desejo também na vida da igreja. A vida da igreja de Corinto começou com laços bem fortes. Se você ler em seguida aí,
esse casal se muda para Éfeso. Eles se tornaram tão ligados a Paulo que eles dão um passo a mais. Eles mudam com Paulo. Quando Paulo sai de Corinto, eles saem também. E eles vão morar em Éfeso. E em Éfeso, sabe o que acontece? A igreja em Éfeso se inicia na casa deles. Mais uma vez. Áquila e Priscila são os primeiros a participar da igreja do Senhor na cidade de Éfeso. Só você ler o capítulo 18, você vai ver. Paulo deixa eles ali. Então, que ricos exemplos nós temos nesses capítulos para nós, a respeito dos métodos e dos caminhos do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós depositamos nossas vidas uma vez mais aos teus pés, porque nós somos tua propriedade, Senhor. Nossa vida é tua e é somente tua. Não pertencemos a nada e a ninguém mais. Somos exclusivamente teus. E nós desejamos que o Senhor conclua esse trabalho que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Fomos salvos com tão grande salvação. E não queremos reduzi-la a apenas alguns aspectos da nossa vida, nem passada, nem presente, nem futura. Queremos compreender essa tão grande salvação, tão completa e perfeita, consumada pelo Senhor, que recebemos de graça, mas que queremos desenvolver pela fé e pela obediência ao Senhor e à sua palavra. Senhor, te pedimos que o Senhor mesmo venha traduzir na nossa linguagem e na nossa experiência os aspectos da tua palavra que foram compartilhados nessa noite. Não nos deixe satisfazer com conhecimentos informativos. Dá-nos uma relação estreita contigo mesmo, Senhor. Tu és nosso e nós somos teus. Tu és o nosso amado e nós somos os teus amados. Muito obrigado por ti, pela tua vida, pela dádiva do Senhor a nós. Queremos viver para ti totalmente, Senhor. Limpa esse tubo das nossas vidas, de toda essa ferrugem interior. Santifica-nos, Senhor. Purifica-nos. Livra-nos da vida da carne, da vida natural, sem propósito. Pedimos ao Senhor que nos converta integralmente a ti e forme a pessoa do teu Filho em nós. Ó Senhor, que privilégio para nós sermos incluídos nessa tão grande e gratuita salvação. Prossegue em nós, Senhor. Nós nos oferecemos a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.